primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço. Tá? Psicoeducação, um projeto que eu desenvolver basicamente aqui na ilha. Posso levar alguma coisa para fora? Posso. Mas a minha intenção é desenvolvê-lo basicamente aqui dentro do bar, do nosso bar. E aí, conforme a gente for conversando, vocês vão entender o porquê. E por que eu tentei colocar, desenvolver um projeto? Já tenho muita experiência na parte da bicicleta, mais de 30 anos. E de um tempo para cá, mais ou menos 4 anos, eu comecei a sentir a necessidade de ver a necessidade de algumas pessoas em relação à informação desse nível. E por isso eu tentei desenvolver algum tipo de projeto que pudesse compartilhar o que sei um pouco com as pessoas. José Valmir Sampaio. Minha primeira viagem foi em 1987. Rio Maceió. E a realização do sonho. Como surgiu? Não sei explicar. Eu só sei que a única coisa que eu me lembro muito, e não fiz uma vez só, foi nas viagens que eu fazia com minha família para o Nordeste, especificamente para Maceió e a família do meu pai. Eu ia dentro do carro, tanto indo quanto voltando, afirmando que eu ainda ia fazer aquele percurso de bicicleta. Isso como um adolescente. Uma meta, né? Bacana. Quantos dias de viagem? Foram 16 dias. Tá? Realização de um sonho. Foi um sonho mesmo. Eu sonhei em fazer isso. E queria fazer. Na época eu era estudante de educação física, mas não tinha nada a ver com a educação física, né? No primeiro momento, porque, como eu falei, era na adolescência que isso já tinha surgido. Nessa viagem foi a primeira, né? E a única de todas as outras que eu já fiz que eu tive uma companhia. Em 87 você estava com quantos anos? 21 para 22. Estava basicamente, acho que quase fechando a minha faculdade. Meio fim, alguma coisa assim. O Sérgio entrou assim, sem muito critério. Eu estava em casa, ele estava na minha casa, no meu quarto, sentado, e eu coloquei a minha ideia para ele. Ele ficou fascinado. Ficou louco. E aquilo me surpreendeu e até me desagradou um pouquinho, entendeu? Eu não queria muito isso não. E aí começou a outra briga que era tentar convencer ele a não ir. Caraca. E aí não. E aí uma das coisas que eu bati muito com ele, que ele não gostava, que eu descobri que ele não gostava, é quando eu falei pra ele que a gente podia morrer. Eu tinha consciência disso, entendeu? Não era uma coisa assim, eu estudava tudo, eu estudei tudo. Não foi uma coisa assim, vai, não. Eu estudei. Nesse Projeto, né? E estudei. Eu me lembro que nessa época, biografia em português sobre bicicleta, eu li tudo. Eu li tudo. Por que eu falo isso? Porque as últimas que eu lia só mudava a capa, porque o conteúdo era o mesmo que eu já tinha lido em outro lugar. Eu li tudo. Então eu tentei convencê-lo a não ler. E ele não gostava quando eu falava isso, que a gente podia morrer. E realmente podia morrer. E eu tentava trabalhar isso comigo e com ele também. Para dizer dele que eu estudei tudo, eu tentei abordar tudo, inclusive essa parte. Eu não tinha bicicleta, nem equipamento nenhum. Os equipamentos ali, claro que eu falo de hoje, né? Porque não tinha equipamento no Brasil. Ali minha bicicleta. Essa é uma das minhas bicicletas. Eu viajo hoje. Eu tenho 4 bicicletas, 3 são viajáveis. A 4ª bicicleta foi a que eu fui para o sul. Eu tenho ela até hoje, mas eu aposentei ela e só uso ela na cidade onde minha irmã mora. Ela fica paradinha lá. Então aquilo ali é equipamento, tá vendo? O quê? Eu tenho um alforje é uma unidade da bolsa, né? Eu tenho uma bolsinha aqui, ó. Aí eu desenvolvi essa bolsa aqui, que todas no mercado eu nunca conseguia uma que me agradasse.
Aí eu fiz essa aqui. Fiz assim, eu comprei, né? E bolei e adaptei ela ali. Ficou muito bom. Capacete, retrovisor, né? E uma bicicleta, né? Que é a bicicleta dos meus sonhos. Foi essa aí a primeira bicicleta dos sonhos também. Eu levei 10 anos para comprar essa bicicleta. Eu fiquei só paquerando ela em revista. E eu não conseguia primeiro. Assim, com qualidade, né? Então naquela época aqui que eu não tinha equipamento, é equipamento aqui, ó. Né? E assim, bagageiro, né? Aí você fala assim, pô, mas você não tinha bicicleta. Eu não tinha bicicleta. A que eu tinha me roubaram na faculdade, eu ia toda na faculdade, assim, não. Aí eu abri para amigos, né, a nossa ideia, depois que o Sérgio realmente viu que ele não ia mais largar no meu pé, então vamos. Aí eu abri para amigos, eu falei, nós vamos fazer isso, e agora nós estamos precisando de bicicleta. Aí 2 amigos ofereceram as que estavam em casa, aquela que todo mundo tem, enferrujada, pneu furado, era essa bicicleta que deram pra gente, e a gente ficou maravilhado, pô, beleza! Pegamos, reformando tudo, trocamos peça, pronto, temos bicicleta. Equipamento. Pô, como é que a gente vai? Botar nas costas? Não, não vamos botar nas costas. É na bicicleta. Aí fizemos bagageiro, um vergalhão, pegamos o vergalhão, né, montamos o bagageiro. Aí a nossa aqui, não tínhamos alforje. Aí a gente pegou essas cestas de freezer, colocamos ali atrás, dela dentro da bolsa. Maneiro. Certo? E aí foi. Em cima vinha a barra. Não, aqui na frente vinha metade da barraca ia comigo e a outra metade ia com ele. Aí, no caso, essas viagens, as primeiras foram realmente acampando. Então, não tínhamos. E resolvemos isso. Qual era a marca da bicicleta? Calói, sprint, de ferro. É o que tinha na época, né? Pesada, né? Sim. Até hoje ainda é muito dentro das pessoas que viajam, dependendo da viagem que você for fazer, por exemplo, se for muito longa, como Volta ao Mundo, né? Volta ao Mundo, eles sugerem uma bicicleta tipo aquelas, tipo de ferro, porque você não sabe onde você vai passar. Se você quebra um quadro no meio, não sei do nada lá no meio do nada você vai ter um soldador. Perfeito. Agora, se você pega um quadro de alumínio, complicado. Aqui eu espantei demais, né? De alumínio já, fibra de carbono. Um abraço, irmão. Quebrou um fibra de carbono, ou você troca a bicicleta, acabou. Não tem jeito. E a fibra de carbono é assustador, né? Eu só ouvia falar. Aí ano passado eu fui numa loja de um amigo meu, ele me apresentou. Aí ele botou no céu do chão e levanta. Aí eu fiz assim, ó. Tá faltando alguma coisa na bicicleta. É incrível como é leve, você levanta realmente com medo, sabe? Uma bicicleta dessa, desse estilo, que é não balão, assim, tudinho, mountain bike. Assustador, assusta. Quem anda de bicicleta assusta. Quando tu pega assim, é assustador como é que é leve. Respondi sua pergunta? Aí todas as minhas peças são calói, tá bom? Não me banca. Tá? Mas assim, eu uso a calói em favor das pessoas. Sim. Então assim, olha só. Vocês querem uma bicicleta calói? Sabe por quê? A calói é a única, aqui no Brasil, a gente dá uma bicicleta básica, aquela ralé de 200, 400 reais. Ela te dá uma bicicleta intermediária e ela te dá uma bicicleta top. É a única. Qualquer outra marca que você for procurar, que a Monarch acabou, né? Está tentando voltar agora, mas é uma malária. Eles estão montando tudo na China, estão trazendo para cá e colocando na marca. Todas as outras vão custar intermediária. E basicamente o preço dela começa a partir de 2 mil. Tá? 2 mil você pega uma bicicleta interessantezinha para Calói. Tá? Essa é uma das tops da Calói minha. E quando eu falo top, é por causa disso aqui, ó. Rolamento, passador, rolamento aqui, pedal, rolamento da frente, suspensão, quadro, isso tudo aqui dá um diferencial grande na bicicleta. Bom, minha perguntinha, eu tenho visto muitas lojas, até com um certo status, né, recomendado por pessoa A, B, C, D, falando o seguinte, que eles têm uma proposta de fazer uma montagem de uma bicicleta para você, né? Olha teu perfil, teu peso, tua altura, e aí se propõe a fazer isso. Pegar um chassi daqui, né? um câmbio. Tu acha válido isso? É válido? Acho. A maioria faz isso hoje. Dá um custo maior de mercado do que uma bicicleta de 300 reais, 400 reais, vamos botar assim, Geralmente, se você pegar uma montada,
já pronta, geralmente vai ter uma diferençazinha que você vai conseguir levar de vantagem para você. Certo. Mas se você montar, você escolhe especificamente que peça que você quer. Perfeito. Tá? E a diferença também está no que você quer fazer. Isso faz uma diferença. Para que você quer a bicicleta? Até a manutenção, né? Peças um pouquinho mais caras. Perfeito. Vida útil maior. Muito maior. Correto. Tá? Vale a pena sim. Mas tem o caso da Caloi, por exemplo, que eu sugeri para vocês, é que você consegue reunir esse conjunto legal com um preço Razoável. Bem razoável. A minha última eu comprei por R$2.000. Não é essa. Certo. Vai aparecer aí, Gastão. Passei numa lojinha aqui da ilha para fazer uma manutenção, um conserto lá que eu queria fazer. Aí a moça falou, porra, é bonita ela, bem bonita mesmo. E os componentes que ele conhece, olha, né? E ela não aguentou, ela teve que perguntar, quanto é que tu pagou nessa bicicleta? Aí quando eu falei que paguei R$2.000, ela ficou indignada. Indignada. Ela falou, como é que pode fazer um negócio desse? Não, como é que vende um negócio desse? Porque assim, os componentes esses que eu falei para vocês, esses componentes, sim, câmbio. se você pegar uma marca famosa, Specialized, né, Cannondale, são marcas de fora famosas, pegar o quadro desse e botar esses componentes daqui que tem nessa, a bicicleta não sai por menos de R$5.000. Olha a diferença. Então exato. Isso acabou ainda dá, sabe? Se você pesquisar direitinho, você faz um investimento, você nem sabe, entendeu? O legal é que muita gente não sabe disso. Hoje em dia já está acontecendo. Esse negócio de roubo de bicicleta, porque as pessoas estão sabendo quando vai uma parada dessa. Esse último encontro que eu fui, veio um cara pedalando, era a época da Jornada Mundial da Juventude. Ele estava vindo de Curitiba, pedalando, passou em Campo do Jordão e estava vindo para o Rio. A bicicleta dele era top. O pastor olhava assim, que isso? Feia pra caceta. O cara isolou ela com fita isolante toda. As pessoas não sabiam. Para encobrir. Pra encobrir. Maneiro. Bem pensado, hein? Porque ele sabe, que as pessoas sabem que a bicicleta é aquela. Isso já está acontecendo hoje. O negócio é ter uma bicicleta feia. A minha bicicleta, nenhuma delas assim, eu ando com cadeado. Pelo simples fato, para obrigar a eu não ter a intenção de eu parar no lugar e prendê-la. Ou seja, eu só vou a lugares que a bicicleta entra. Se ela não entrar, eu vou embora. Entendeu? Uma disciplina interessante. Porque se eu botar no cadeado, já aconteceu muitos. Deixou no cadeado, chegou lá, não tinha mais bicicleta. E além de minha bicicleta desmontar tudo, né, pô? As minhas rodas, elas saem sem ferramenta. Né? O meu banco sai sem ferramenta. Né? Então, assim, podem empinar a minha bicicleta toda sem ferramenta. Então, se eu botar ela lá presa no quadro, eu posso chegar lá e estar sem roda. Aquele sistema só de... Só. Eu tenho uma Caloi que ela é toda assim. Você faz assim e sai a roda. Isso. Sai a outra roda. Agora, E é antiga, deve ter uns 10, 15 anos. Sim, esse sistema é antigo. Só que era muito raro. Eu nem pagou por um dinheiro nela, porque como ela é antiga, isso era uma coisa de difícil acesso. Hoje você já faz acesso fácil isso. Você pega a sua e coloca lá por essas travas, olha barato até. Mas na época, provavelmente tenha essa, você pagou um valor legal. agora, isso é uma coisa importante por causa do tempo, se você precisar fazer uma manutenção, às vezes você está no local com chuva, com uma série de dificuldades, né? Essa facilidade de desmontar. A minha primeira viagem, essa de 87, era isso aqui, ó, que eu tive que levar de ferramenta. Agora imagina o peso. Era chaves desse tamanho, alicate, chave de fenda, chave de boca para cada parafuso que eu tinha que ver, né, se eu precisasse tirar. Era isso o trombone. Hoje a minha ferramenta é isso aqui, ó. É isso aqui. É uma chave que eu vou dobrando assim, cada vez que eu desdobro uma, sai uma chave diferente. Né? E basicamente chave de torcer só, porque todas as outras partes eu tiro da bicicleta. Sem precisar. Era a evolução. E também não havia verba. Exatamente o que eu estava conversando. Era uma época da minha vida que eu estava estudando, dependendo do meu pai, né, da minha mãe. Como não havia verba, a gente tinha que resolver esse problema. A gente resolveu, a gente começou a vender coisas, vendia pipoca de igreja. Aí começamos a passar um livrinho pro comércio, entre amigos, e cada um ia assinar, dava um trocado e juntou o dinheiro e a gente conseguiu fazer.
com sobra, né? A gente chegou em Maceió e ainda tinha dinheiro para gastar lá. Inclusive comprar passagem de volta. Tá? Então isso também foi planejado. Doação para realização, foi o que eu acabei de falar, né? Para resolver esse problema de verba. Finalmente o grande dia. Tá? Que é a grande pergunta de muita gente. Cara, eu quero fazer, e as pessoas falam, vai quando? É uma pergunta muito difícil. Para muita gente que quer fazer um negócio desse, essa pergunta é difícil. Né? E pra gente datou lá, não, é nesse dia que a gente vai. E mesmo porque, nessa época também não tem muito um jogo. Eu tinha que usar as férias da faculdade. Então tinha que ser naquele. Então tinha que marcar data e data também para chegar. Ah, então você não parou, né? Você foi num intervalo mesmo de férias. Isso. Como é até hoje, mas na frente a gente chega nisso. Eu levei 16 dias de pedal. Né? Aí vocês vão ver, pô, 16 é muito pouco. Muito pouco. Para 2.250 quilômetros é muito pouco. Né? Só para vocês terem uma ideia como é muito pouco, a nossa ideia era fazer 100 quilômetros por dia. Olha aí. A gente ia rodar 1.600 quilômetros. Com certeza. É muito pouco. Pedalaram pra caramba. E aí entra tudo o quê? Mais na frente você vai ver que é a falta de experiência. Nessa época que hoje eu descobri, né, recentemente, que nós fomos um dos pioneiros a fazerem isso. E era verdade, porque na época eu tentei descobrir pessoas que pudessem conversar com a gente. Tipo, o que faz? O que leva? Ó, não tinha. Eu ouvia falar na televisão, esporadicamente, de um tal de Zé do Pedal. Mas não tinha nada escrito, nada que provasse que o cara realmente existia e que fazia aquilo. Era a única coisa. E assim começou, né? Com esse sonho. Quanto tempo levava por dia pedalando? O dia inteiro. O dia inteiro? A gente acordava em torno de 6, 7 horas, tomava café, desmontava tudo. Aí no primeiro momento isso foi uma coisa desenvolvida pela gente, até que a gente descobriu na prática que de manhã a gente rendia mais, porque estava descansado e a temperatura era menor. Então a gente dava o maior ritmo possível de manhã até a hora do almoço. Parava 1 hora para a digestão e seguia o restante com um ritmo um pouco mais lento mesmo, por causa do que o corpo obrigava. E até onde a gente podia saber que tinha civilização. Assim, porque aí vai ver a experiência, né? Nossos planos, não tinha internet. Né? É outro período. Tinha telefone celular nessa época? Não. Acho que nem tinha. Não. Era telefone público e de ficha. E assim, que era cara. Era caro. Que como a gente não tinha verba, a gente também tinha que ter. A gente não podia comprar ficha. A ficha de DDD era bem carinha. Né? Então, tanto é que a nossa comunicação com casa era muito rara. A gente encontrava pessoas na rua e pedia assim, nos postos, e pedia assim, ó, liga para essa pessoa lá no Rio, quando você chegar no dia, e fala lá que tá tudo legal, que você passou pela gente. Era essa, quase sinal de fumaça, entendeu? Era mais ou menos isso. Né? E aí, os nossos planos foram em cima de mapa. Né? Do mapa. A gente sabia que era o quê? Uma tal BR-101 que a gente ia. Foram pela 101, né? Porque a 116 era onde a gente viajava com minha família, e eu via que era ladeira pra cacete, assim, né? Muita Aquele negócio, curva. umas coisas sem fim, aí eu fui muito caminhão, eu falei, pô, vamos pra 101, estava inaugurando. Né? Isso a gente sabia que era nova, mas a gente só descobriu que era nova mesmo quando a gente estava lá. O que é nova mesmo? Ela estava toda asfaltada, asfalto bom, mas não tinha onde parar. Deserto, né? Não tinha um comércio. Não tem suporte de cidade. A gente descobriu lá. Tanto é, por isso deu esses 16 dias, porque tinha trecho que a gente teve que pegar carona em caminhão. Principalmente da Bahia, porque teve um trecho lá que a gente parou, a gente ia assim, ó, a gente parava num posto, e mesmo depois de pedalar um tempo, vamos parar aqui e perguntar, né, quanto é o próximo, para ver se dá pra gente chegar. Aí chegou o momento, chegou lá, próximo posto, a próxima civilização, né, que nem cidade tinha, era 300 quilômetros. Caramba! Não tem Eu como. falei, sério, aqui não dá, Não tem como. a gente vai ter que ficar. E a gente não levava comida, né, porque tem gente que faz isso hoje. Desidratada, né? Hoje Consumindo. não faz comida. Sim. Na Você fogaria. levando água, você deve ficar água, né? Foi umas coisas também assim, a gente não dava muita atenção a isso. Nessa idade,
funciona bem sem água. Também, né? Mas você paga um precinho depois, mais tarde, né? Hoje tem tipo uns cálculos renal aqui, que eu já veio dessa época. Devido à hidratação. É, mas é um preço que se paga. Mas é verdade, com 20 anos a gente sente nada. Nessa época, isso aqui, nossa, nem isso, assim, era coisa de competição alto nível, aqueles caras assim, sabe? Nem ouvia falar como é que você comprava um capacete, né? Outra coisa que a gente descobriu também na pista, que foram 16 dias de sol, sem nenhum dia nublado e nem chuva. Então, o que sobre a pele? Imagina quanto custa nessa época aqui um filtro solar. Nem se falava nisso, né? Então, uma coisa também que a gente não comprou. Nessa época era o raiz. E aí a gente ficou assim, eu me lembro que no trecho da viagem, eu tinha que pedalar dessa forma assim. Ih, rapaz. Eu tinha que pedalar assim porque não aguentava mais sol aqui. Caraca. E aqui não adianta, não tem como você esconder, né? O sol de manhã ele pega aqui, do meio-dia pega aqui, da noite ele pega aqui. Então, assim, destruiu a minha mão aqui. Ei. É tipo, estava descascando, a pele levantava. Aí a de baixo já estava sendo queimada, aí secava e começava a descascar. E tipo, duas peles saindo ao mesmo tempo, uma debaixo da outra. Isso aconteceu no meu corpo. Quer dizer, é importante você até pensar nessa questão do equipamento, uma camisa de manga comprida, uma luva, para se proteger. Não, hoje, você quer viajar, já tem gente, por exemplo, aquele Olimpo, ele faz o manual que você quer viajar. Agora ele lançou um. A blusa hoje já vem com o verde. Hoje eu tenho, que há um tempinho, pouco tempo atrás, para eu me agasalhar, eu tinha que usar um casaco, né? Mais fino, aí eu botava a camisa por cima, uma camisa colorida. Aí, porra, no meio da viagem, maior calor, eu tinha que tirar a camisa, tirar o casaco, botar a camisa. Hoje não, eu tenho a camisa e tem um tal de manguito. Você veste ele aqui, Maneiro. aí desce a camisa. Pronto. Tá calor, você chega aqui, puxa, pronto. Só no braço. Só. E tem pernito também. Ah, tá. O manguito é usado muito pessoal de basquete, né? Quando o cara tá com agora uma... você tá Perfeito. vendo, no vôlei também, agora você está vendo, a pessoa que faz recepção, Isso. ela tem tipo aquele Envolve. ouvido, Maneiro aquilo. entendeu? E para pedalar, até o uso diário, né? Você pode fazer uso disso. Porque é uma coisinha que você dobra, fica desse tamanho, pequenininho. Legal. Né? Você puxou aqui, tirou. Ó, né? E isso são coisas que hoje você encontra com muita facilidade. Então assim começou. Né? E aí logo no ano seguinte eu fiz de Rio Porto Alegre. Né? Geralmente eu demorava nessa época em torno de um ano para preparar uma viagem dessa. Né? E Quantos aí, quilômetros de Porto Alegre? aí são 1.600. e lá. E por que você levou mais dias? Aí que está a parte que eu falei da experiência. Eu já tinha toda uma experiência de uma viagem. Eu sabia, por exemplo, aqui foram 16 dias na pauleira. É acordando de manhã. Aí deitava, dormia, acordava. Era assim. Aqui não. Aqui, por exemplo, eu tive o patrocínio, olha só que beleza. Show de bola, hein? Show de bola. O Camping Tour do Brasil, que hoje em dia está bem fraquinho, né? Ele me patrocinou, ou seja, onde tivesse camping, quando eu fosse passar, eu podia ter estadia, eu tinha almoço, janta e café. Porra. Que apoio bacana. Achava um camping, eu ficava parado 2 dias. Se recuperando, tá certo. Só. Que é uma coisa que eu faço hoje também. Eu pedalo 1, 2 dias seguidos, no terceiro eu paro. E além de hoje, por exemplo, como eu pedalo, aqui eu pedalava o dia inteiro para andar 100 e pouquinho. Hoje eu pedalo até no máximo 2 horas eu já fiz meu percurso, até em torno de 130 km. Caraca, coisa pra caramba. Isso, e aí faz diferença o equipamento faz uma diferença. Hoje eu ando muito mais com essa bicicleta do que eu andava naquela outra. Agora, uma coisa que eu não sei se você teve essa percepção dentro do contexto dessa época ainda, tá? Porque, por exemplo, eu fui para o Nordeste antes dessa data, de 87, tive oportunidade de ir 2 vezes para o Nordeste, fui em 79 e depois fui em 84, eu acho, que eu fui de novo. E depois eu tive a oportunidade de ir para o Sul nessa época de 88. Eu achei o Sul, as estradas do Sul, mais perigosas. Uma carga maior de carros
velocidade maior em relação ao Nordeste. Eu passei pela rede do Itecu. Então, porra, de repente também tem o fator do tempo nisso daí. Tu tem que ser muito mais cauteloso, né, porra? Acho que eu comentei uma vez com ele, eu fui com o Sandro. Quando eu fui pro sul, na rede do Itecu, né? Você vai pedalando. E hoje, naquela época, eu não tinha medida disso. Porque eu não tinha velocímetro. Lembro disso, você comentou. Aqui. Agora eu já fiz teste quando eu fui aqui para Santa Maria Madalena, para vir aqui em direção a Campos. Certo. Se você pega uma fila de caminhão passando por você, pelo menos 3 caminhões, se for mais então, você está pedalando no acostamento. 3 caminhões passam por você, você pode parar de pedalar e o seu velocímetro aumenta em 1 km por hora. Só com o deslocamento de ar dos caminhões. 1 km, cara, por hora? Por hora. Sozinho. Você relaxa o pé, aí vem aquele vento. Te arrasta. É claro que o contrário também é muito pior, né? Com certeza, dá uma sacudida. Não, você não anda. A proporção deve ser Terrível, terrível. bem maior. É uma porra. E assim, quando é direto, por exemplo, você pega nesse mesmo trajeto, eu fiz 70 km com vento contra. Aí é terrível. No finalzinho você está apagaçado, já está xingando Deus do mundo. Né? Porque, porra, direto. Né? Desgasta pra E caramba. aí é pancada dos carros que vêm ao contrário. Né? E aí é o tempo todo. Basicamente você não para de pedalar. E aí, eu terminando essa viagem, eu parei. De 88 a 2008. Exatamente quando eu estava terminando a minha faculdade, aí a definição profissional, né, e a realização de outros sonhos. Foi nesse período. Nesse período eu casei, tive filho, comprei minha casa, aí ia trabalho, isso tudo. Não sei, não vou falar para você que assim, foi consciente uma coisa. Eu continuei usando a bicicleta, mais a nível de lazer, aqui na ilha. Continuava com essa ligação com ela, mas esse período, acho que por tanta coisa que eu tinha que fazer e sonhos a realizar novamente, aí assim, a parte de viagens ficou exatamente nesse trecho, 20 anos. Né? E a partir de 2009, aí eu faço uma viagem por ano. Voltei a ter, aí foi quando eu comecei a ter condições, quando eu comprei essa bicicleta, exatamente isso aqui. Desde o primeiro dia que a gente conversou sobre esse assunto, lá dentro de mim dá vontade danada de fazer um negócio desse, igualmente. Deve ser uma coisa assim muito legal. Você passar assim um período parecido com aquela caminhada que você faz. Santiago. Né? Tu não lembra, tu sentiu alguma identificação com aquela jornada do Diário de Motocicleta, do Che Guevara? Que ele pega aqui, pô, América do Sul todo, vai, pô. Dessa parte aqui, desse momento aqui, assim, a pior parte, isso eu descobri depois, tá? Não é história minha. 20 anos depois, dessa aqui, foi recente, foi até recente, eu descobri que a pior parte, assim, não é só minha, de todas as pessoas que fazem, é exatamente quando termina. Quando você